Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma reposição de aula e hoje o nosso tema é medicalização na infância. Bom, o fenômeno da medicalização da vida, ele é um fenômeno que ele vem sido discutido tanto na psicologia quanto nas ciências médicas, nas ciências humanas, na educação, e ele é um fenômeno que visa entender e tratar a nova forma da sociedade se organizar, que é transformar em diagnósticos problemas que são sociais. E essa transformação em diagnóstico de problemas que são sociais, ela serve para quê? Ela atende quais interesses? Ela atende os interesses das classes dominantes, ou seja, não é interessante para quem detém o poder, para quem controla o dinheiro, para quem é dono de grandes empreendimentos, que as pessoas se revoltem, se rebelem, que a gente repense nos métodos de tratar os seres humanos. Então, para problemas que são de origem de mazelas sociais, o que a medicalização da vida vai lá e faz? Ela trata como algo biológico, como se fosse algo problema do sujeito. Tudo que a gente vê que trata problema social como problema do indivíduo, a gente pensa que também é uma forma de pensamento neoliberal, que parte da falsa premissa de que todos nós nascemos com as mesmas oportunidades. Veja, eu não estou falando de capacidade, eu estou falando de oportunidade. E se não deu certo, se algo não vai bem, só pode ser problema do sujeito e não da estrutura social, não das instituições sociais. Então, é com base nessa falácia de pensamento que a medicalização da vida ela vai se instalando. Eu fiz um recorte nessa aula para a gente falar da medicalização da vida e na vida do ponto de vista da educação, da infância e da adolescência. Mas esse mesmo tema, você pode discutir ele no caso da psicologia, na psicologia organizacional, na psicologia social também, é bastante discutido, principalmente quando a gente vai entrar na análise institucional. Também pode ser discutido isso na clínica. Muitas vezes o indivíduo ele é explorado pelo trabalho, entra em quadro de estresse e rapidamente ele é medicado. E ninguém vai analisar como é que essas relações de trabalho elas acontecem para que o indivíduo adoeça. E assim, quando a gente fala de processo de adoecimento, todo o processo de adoecimento ele tem as suas raízes, ele tem as suas causas. Então a gente precisa olhar para esse processo também de forma complexa. Não é simplesmente apresentando pílulas mágicas que as pessoas deixarão de ficar doentes, mas é modificando aí a raiz desse adoecimento. E falando no nível macro, se as pessoas estão adoecendo pelo mesmo gatilho, então será que o problema é das pessoas ou do gatilho? Então é a isso que a questão da medicalização, a crítica à medicalização extremada vem se propor a discutir. Tá bom, pessoal? Bom, então, posto esse prólogo, eu gostaria de apresentar que esse é um assunto tão forte, é um tema tão forte, que nós temos aqui em São Paulo o Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Saúde. Em Campinas, nós temos o Fórum contra a Medicalização da Vida e da Infância também. E o dia 11 de novembro é o Dia Nacional contra a Medicalização. Eu vou apresentar alguns dados também ao longo dessa aula e vocês vão entender por que isso é um problema. E para as pessoas que são assinantes do canal e caíram de gaiato nessa aula, eu quero deixar bem claro que o problema nosso que nós estamos tratando nessa aula, a questão disparadora, não é se a pessoa tem o diagnóstico mesmo ou não, mas é como isso tem sido tratado pelas instituições sociais, saúde e educação. Aquele indivíduo que não se adapta, logo parte-se para a conclusão de que ele tem um problema de saúde mental. Ninguém questiona o método pedagógico, ninguém questiona outras coisas, até questões socioeconômicas, tudo. Não, o problema rapidamente se conclui que o problema é o indivíduo e não a estrutura. Então, é essa dinâmica, essa crítica que se propõe quando vai se falar de medicalização da vida. Então, para abrir nossa aula, eu trouxe aí uma figura, uma referência à Matrix, né? Dizendo que a pílula vermelha, você vai ver a realidade como ela é.
Ou seja, você vai ver os problemas da nossa estrutura social, você vai ver a lógica de dominação sendo instalada, né? Hoje em dia, qual que é o problema? Um filósofo que eu leio muito, Johann Habermas, tem até um vídeo que eu vou falar da cama de Procusto, que eu apresento a teoria do Johann Habermas, vou deixar linkado aqui, quem quiser assistir. Mas qual que é o problema aqui? Os indivíduos estão servindo o sistema e não o sistema os indivíduos. Então, para o Habermas, o sistema deveria servir as pessoas para a autopreservação delas e não o contrário. Então, o que a gente vai chamar de sistema? A burocracia, o dinheiro e o poder. Pessoas que acumulam poder por terem mais dinheiro. E o que a gente vai chamar de mundo da vida? Bom, a sociedade, a cultura e a identidade dos indivíduos, né? E aí, nessa brincadeira aqui que eu trouxe, por meio dessa figura, a pílula azul, o que vai acontecer com você? Nada, é apenas um antidepressivo que vai precisar tomar depois de tomar a pílula vermelha. É exatamente isso. Quando o indivíduo ele se depara com as contradições da nossa sociedade, ele tem aquele sofrimento e o sentimento de indignação. E logo se dá uma resposta automática de que, se você está triste porque você vive num país com vários problemas sociais, você precisa tomar medicamento, você precisa tomar antidepressivos. Então, é essa crítica que vai fazer parte aí também do conceito de medicalização da vida. Bom, trazendo aí alguns disparadores para a gente discutir essa medicalização e patologização da vida. Então, coisas que vão caracterizar. Crescente movimento de homogeneizações, padronizações e mercantilização de sujeitos, ou seja, é aquela tese do Herbert Marcuse, do sujeito unilateral. Você só é indivíduo na sociedade se você está bem adaptado com o trabalho, e não só com o trabalho, mas com as relações de exploração que esse trabalho vai propor. Né? Porque o trabalho por si só, ele não deveria adoecer as pessoas, mas é como ele é pensado, por exemplo, que adoece as pessoas. No caso de crianças, se a criança aprende, ok, ela se adaptou. Mas se ela tem um potencial para aprender, mas o método não capta esse modo dessa criança aprender, algo vai mal, essa criança não serve para o sistema. Logo, ao invés de adaptarmos os métodos, vamos medicalizar a criança. E é muito comum, gente, eu falo isso com muita tristeza para vocês. Às vezes eu piso na escola e alguém me pega pela mão e fala assim, aquele aluno ali não é laudável ainda, mas eu tenho certeza que ele tem transtorno de déficit de atenção, descalculia, dislexia. A lista é infinita de diagnósticos aí que a educação muitas vezes, né, não dando conta daquele aluno, tenta imputar para aquele sujeito. E aí a primeira pergunta que eu faço, e se ele tiver um laudo, o que vai mudar na dinâmica da sala de aula? O que vai mudar na sua vida e na vida do aluno? Ninguém até hoje conseguiu me responder essa pergunta, né? Porque a pessoa fala assim, e não responde, né? Por quê? Então, qual é a finalidade dessa criança ter laudo? Para que essa pessoa ter laudo, então? Se não vai mudar o método, não vai mudar a relação que ela tem com os amiguinhos, com a professora, não vai mudar nada. É só para dizer que o problema não é da estrutura social. É só para dizer que o problema não é da escola, que o problema não é o problema é da criança. Antes, né, da gente ter esse movimento de patologização da vida mais assim explícito, né? Porque eu vou apresentar uma contextualização histórica, vocês vão perceber que isso vem desde a década de 20, tem uma raiz histórica isso aí. O que a gente percebe? Antes de vir da década de 90, esse movimento de modo mais explícito, quando a gente estava em 80, até 1980, na escola se culpava muito a família por a criança não aprender. Então a família é uma família culpada, uma família que não dá conta da criança. Hoje não se culpa mais tanto a família, mas vai culpar a criança. Ela não aprende porque ela deve ter algum diagnóstico. Não é porque tem alguma situação aí que eu falo assim, né, no caso dessas crianças, não existe aluno problema, existe aluno solução. No caso dessas crianças, apresentando um pouco da minha experiência. Porque o aluno, essa criança que vai denunciar que o sistema vai mal. Para nós que somos da educação. É essa criança que vai dizer, olha, mudem a estratégia. Não mudem,
não mude os jogadores do time. Eu falo assim, que eu como professora, se algo não dá certo, eu tenho que mudar de estratégia, não de jogadores do time. Eu como treinadora, falo que uma sala de aula é como se fosse um time de futebol. Eu como a técnica responsável, treinadora, se não dá certo, eu tenho que mudar de estratégia. Eu não tenho que mudar de time, né? Então, é isso que a medicalização da vida, ela visa encobrir, escamotear, esconder. Entende a discussão? E isso é um problema sério porque se a gente está propondo um único sujeito, uma única forma de vida que é aceitável pela sociedade, aonde que isso vai desembarcar também? As pessoas vão saber cada vez menos a lidar com a pluralidade de pensamentos, de visão de mundo, com a pluralidade de formas de viver em sociedade. As pessoas vão ficar mais intolerantes. Por quê? Não se adaptou, taca remédio. Taca remédio, taca remédio. Aí você fica com uma pessoa dopada de medicamento, que não sabe se ela está agindo por consciência própria ou por efeito de medicação, que a medicação é uma maquiagem, e você acaba tendo um único modelo de sujeito. Se você não atende esse modelo, você está fora. Então, as pessoas também, vendo de modo mais macro, você incentiva o preconceito na sociedade e a intolerância, porque não admite viver com a diferença. Outras questões também que nós podemos trazer para essa discussão. Você desqualifica a criança ou adolescente sem participar desse processo, dessa situação problema, sem questionar as relações. A aula do 12, essa é a 13. Eu falei sobre orientação à queixa escolar e o quanto que a gente precisa ver a escola como a totalidade, e o aluno, a aluna também. Então, assim, eu digo que essa criança tem um problema sem questionar como que são essas relações, como que elas são estabelecidas. Interdita todas as pessoas que questionam o status quo, por isso que eu falo que não existe aluno problema, existe aluno solução, porque se aluno está mostrando que o sistema não está dando certo, e ameaça os direitos sociais, porque você torna indivíduos que estão vendo a contradição da sociedade, você os transforma em sujeitos dóceis, porque o medicamento deixa a pessoa mais paralisada, dependendo do medicamento, né? Então, a pessoa, ela não vai atrás dos direitos dela. Por exemplo, de uma educação inclusiva, de modificar uma escola que está sucateada, porque a maioria dos diagnósticos é de escola pública, por exemplo, na educação? Porque a escola pública está sucateada. Falta recurso, tem escola que eu entro que falta merenda, mas não, vamos medicar a criança. O problema não é a merenda, o problema não é a alta rotatividade de profissionais naquela escola, o problema não é ela não ter quadra para ela jogar. Já entrei em escola que criança não tem quadra para jogar, para brincar. Não, mas o problema é a criança. Ela tem um laudo, ela deve ter algum diagnóstico, ela deve ter algum problema. Entende a contradição que é posta nesse caso? E aqui eu trouxe outra tirinha que vai abordar no espectro mais amplo essa questão da medicalização. E o que a gente pode perceber, né? Que ao longo da vida tem um quadro aí de medicamentos que são sugeridos. E qual que é a única idade que não é medicalizada? Dos 24 aos 38 para o homem e dos 18 aos 24 para a mulher. Então, vocês percebem que o que a gente medicaliza é sempre quem está fora da norma. Quem que está dentro da norma? Quem que a sociedade se adapta melhor? É o homem branco de classe média cristão. O resto, né, se sofre com algum problema social, se tem alguma questão, dá medicamento. Então, a mulher é medicamento porque ela está em depressão. Mas ninguém questiona que ela está em depressão ansiosa, porque a divisão da tarefa das atividades domésticas é muito mal equacionada. Ela tem que fazer tudo, né? Que o esposo dela acha que é um favor arrumar a casa. Que ele tá fazendo um favorzinho, que ele ajuda, né? Você já viu? Seu marido te ajuda em casa. Não, ele não me ajuda porque ele mora na casa. Ajuda é quando você vai fazer um favor para outra pessoa. Ele divide tarefas, né? Então, vamos pegar essa mulher aí. Aí ela trabalha fora, né? Porque a maioria que quer, pegando a questão do patriarcado, justificar que não é machista, né? Tudo bem para mim a minha mulher trabalhar fora. Primeiro que não é uma decisão que outra pessoa deve tomar, a não ser a própria mulher, se ela vai trabalhar fora ou não. Segundo,
Claro que tá tudo bem para você, ela tá trazendo dinheiro para casa, ainda vai ter que limpar a casa no final de semana, não te atinge, não te afeta. Eu já uma vez uma pessoa falou isso para mim, eu respondi isso para ela, né? Claro que você não se incomoda. Porque agora a mulher ela é explorada 2 vezes, olha que legal, por você e pelo chefe. E ainda tem uma criança para cuidar. Né? Geralmente, eu vou, antes da pandemia, ia para restaurantes com meu companheiro. E eu falo que é um bom laboratório, né? Eu observava, né? Chegava aquela família tradicional brasileira, falsamente tradicional, né? Porque a família tradicional brasileira, né? Se a gente for levar historicamente a cabo aí, são as famílias de aldeias típicas, nativos, não de pessoas brancas, papai, mamãe, filhinho, cachorro comercial da Doriana. E a gente lá no restaurante, e aí me aparece casal, 2 filhos, né? A criança começa a chorar, a criança começa a reclamar, ela vai direto na mãe. E o homem parece mais uma criança, dependendo do caso, né? Porque não faz nada. Mas uma criança no sentido assim, dela ter que cuidar, né? De demandar cuidados, não no sentido adultocêntrico dessa expressão. Então é claro que essa mulher ela vai ficar ansiosa e depressiva. Mas aí o que a sociedade faz? Ela coloca remédio. Ela não faz, né, processos de conscientização, não há uma crítica social para que a mulher ela é saturada de tarefas, de obrigações, e o homem sendo provedor tá tudo certo. Olha, se vir alguém aqui embaixo falar, ai, mas eu sou homem, eu sou exceção, parabéns, palmas para você, mas você não é a estatística. Eu tô falando de estatística, eu tô falando de pessoas, tô falando de números e tô falando de topografia, demografia social. Não tô falando de você, tá? E que bom que você faz isso, não fez mais que a sua obrigação, né? Porque limpar o que você suja deveria ser um requisito básico para a existência de um ser humano. Não deveria ser uma coisa, né, tão assim, extraterrena, tão metafísica, né, como algumas pessoas pensam. Então, pegando esse exemplo da mulher, é isso. Um outro exemplo que a gente pode pegar, aquela criança que ela passa, né, ela não tem lugar para fazer lição de casa, porque ela mora numa casa com mais 5 irmãos e o quarto dela é beliche, não tem sala, que foi uma vez uma realidade que eu vi. E aí ela vai para a escola sem o dever de casa feito. Ao invés de questionar por que ela não fez o dever de casa, entender o contexto dessa criança, não, ela está com dificuldade nos estudos. Ela deve ter algum quadro de desatenção. Vamos tacar remédio nessa criança. E, gente, como que é feito o diagnóstico de TDAH? Vamos lá. Eu tenho aqui o inventário. Se fosse aula com a turma sem jogar no YouTube, eu mostraria. São algumas pequenas perguntas que você apresenta para a escola, para o responsável, e no caso de um psiquiatra, ele faz uma entrevista em 15 minutos e fecha o diagnóstico. Geralmente é assim, tá bom? Eu sei que pode vir um psicopedagogo aqui embaixo falar para mim assim, mas Catarina, você sabe muito bem que para fechar o diagnóstico, eu sei, meu querido, eu sei que precisaria de uma junta, de uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar de psicopedagogo, neuropsicóloga, psiquiatra, neuropediatra. Mas eu sei de tudo isso, na realidade não é assim que acontece. Né? Não é assim que acontece, os encaminhamentos que eu recebo no consultório não são dessa maneira, né? Inclusive quando chega em mim já tá tomando a Ritalina conserta, que não conserta nada, né? Acho até engraçado o nome ser conserta, porque ele não conserta nada, ele só piora, né? E aí, quando a criança tá muito travessa, eu ainda escuto assim do cuidador. Tava muito agitado, muito travesso, estava sendo criança, ou seja, sendo criança, leia-se, né? Porque criança, ela tá explorando o mundo, ela é curiosa, ela vai ser criança, ela vai quebrar coisa na tua casa, ela vai fazer as peripécias dela, as traquinagens, porque ela tá aprendendo, né? Então a criança, ela tá sendo criança, aí vai lá o responsável da criança e me fala assim, tava me dando muito trabalho no dia, eu aumentei a dose da Rita, que é como os responsáveis apelidam a Ritalina. É assim, gente, é uma irresponsabilidade indiscriminada com as nossas crianças, né? E tudo porque elas são crianças, muitas vezes. Né? Então, assim, esse negócio precisa juntar médica, precisa de uma equipe transdisciplinar. Gente, só os ricos, quando suspeita, vai ter isso. Se eu te falar que em 10 anos de formada, 2 casos, antes de fechar o diagnóstico, foram dessa maneira,
é muito. Eu me lembro de 2, no máximo. Tá? O resto vinha para mim já laudado, sem nenhuma avaliação psicológica, não que vai resolver muito também. Quanto tempo o psiquiatra ficou com você? Para o responsável, 15 minutos. Ele conversou com a criança? Não. E assim, o próprio teste psicológico que avalia, é um inventário, não pergunta nada para a criança, tá? Pergunta para a professora, para o responsável, que muitas vezes não dá conta. Aquela professora no sistema sucateado de ensino, ela não tem tempo para ficar observando também a criança. Esse responsável, ele trabalha o dia todo fora, então ele vai responder o que ele viu dessa criança num domingo à tarde. Então é muito questionável. E se eu colocar os critérios que é considerado alguém com TDAH, se eu colocar aqui, todos vocês são TDAH. Eu sou TDAH, você, todo mundo. Porque assim não tem como escapar, né? Dificuldade de permanecer longas horas concentrado. Gente, quem visto aí o incentivo à dependência das redes sociais fica 5 horas concentrado na mesma atividade. A não ser que você tenha treinamento como eu tenho. Então, gente, é muito subjetivo, até mesmo o modo como esses diagnósticos são feitos, né? É igual o TEPT agora, tudo é TEPT. Gente, eu já tive TEPT. Não é tudo, não é TEPT, tá? Então, assim, eu tô entediada dentro de casa, eu tô com TEPT. Não, tem uma série de outras questões aí, mas não é, o tédio não deveria ser tratado como TEPT. Então, a gente tá medicalizando pessoas indiscriminadamente, de modo até irresponsável. No caso TDAH, gente, já vinha laudado a criança, 15 minutos de entrevista psiquiátrica, tá? Então, assim, transtorno desafiador. Pronto, é preto pobre de periferia, foi numa escola que não tem quadra para brincar, não tem merenda e ficou revoltado, você tem transtorno de desafiador. Né? Então é assim, tudo que a estrutura social falhou em termos de estado do bem-estar social, tudo que a estrutura social falhou com o indivíduo é entendido como a culpa é sua, da sua biologia e do seu corpo. Então se usa o medicamento para calar o indivíduo. Vocês percebem isso? E por que assim o jovem adulto não é medicalizado? Porque ele está no auge da categoria trabalhador. Ele está no auge de produzir para essa sociedade, de enriquecer quem já está rico. Por isso que não é medicalizado. Caso contrário, provavelmente, em algum momento você vai pertencer a um desses grupos. Isso é extremamente preocupante, não é mesmo? Bom, quem são os sujeitos da medicalização e patologização da vida, então? Eu já adiantei um pouco, né? Então, mas ao que isso visa silenciar? Os direitos da criança e dos adolescentes. Então, é a criança que tem um problema e é levada da escola e se justifica por meio da medicação e se esconde que o direito à educação no artigo 15 do EC está sendo violado, né? No âmbito do trabalho, trabalhadores que para trabalhar precisa tomar antidepressiva, antiansiolítico, calmantes, né? Porque as exigências são extremas, os prazos são curtos, virou moda trabalhar sob pressão. Trabalhar sob pressão porque o seu chefe não quer contratar outra pessoa, né? Ele quer lucrar mais com o seu adoecimento, né? Eu não estou culpabilizando só aquele chefe, mas quantos casos eu não recebo que a pessoa adoeceu pelo trabalho por esse motivo? Porque é trabalhador, né? Aquele filme Tempos Modernos, eu indico que vocês assistam. O trabalhador, ele é visto como máquina a partir do século XVIII, do advento moderno. Então, quebrou, substitui a peça da máquina, não é mesmo? Metrópolis é outro filme que vai retratar essa exploração pelo trabalho muito bem. É um filme que é um clássico dentro do expressionismo alemão, então assista pelo teor artístico e teor crítico. Então, é tudo para manter as coisas do jeito que já está. Então, as pessoas que sofrem com algum problema social, a gente silencia elas e continua a sociedade funcionando do jeito que está. A velhice, as angústias da velhice, em vez de serem ouvidas e a gente ter alguma estratégia em relação a isso, não. Elas são silenciadas por meio da medicação. E no caso da velhice, algo que eu venho acompanhando muito, quando um perde o parceiro,
Em vez da gente trabalhar esse luto normalmente, o luto não se medica, tá? É tudo bem você estar triste porque você perdeu uma pessoa que você ama. O que faz com pessoas idosas? Dá anti-ansiolítico, antidepressivo. Eu já pude acompanhar alguns casos também. Estética, né, para fins estéticos. Então, vocês nunca repararam essas modinhas estéticas que estão acontecendo agora? Então, agora você precisa ter a boca do tamanho do mundo. A sua boca tá errada, tá desarmônica. Por que isso? Isso movimenta dinheiro na indústria da estética. Isso movimenta capital. O parto, né? Ninguém vai questionar o peso que se coloca em cima da mulher quando ela é mãe. Inclusive, a ponto dela deixar de ser mulher. Tem mulheres que, quando tem filho, elas não são mais mulheres, né? Elas são mães. A sociedade não consegue ver mais ela. Você vai na escola, a mulher tá chegando para pegar a criança, a pessoa nem se dá o trabalho de chamar ela pelo nome, chama de mãe. Ô mãe, ô mãe, ô mãe. Então, assim, há um fetiche dessa personagem mãe. A mulher não pode ser outra coisa. E tudo que ela faz está errado. Sempre tem outra mulher, outra pessoa na sociedade para dizer que não, mas com meu filho eu fiz diferente. Gente, vamos deixar as nossas mulheres que querem ser mãe, aprender com os erros? Aí o que acontece? Entra em depressão, vamos medicalizar. Então ninguém questiona o peso que é dado demasiadamente a essa mulher. Então são esses fenômenos sociais que vai se tratando como doença. Vocês percebem? Bom, aqui eu já falei também, né? Mas continuando, outros públicos que são medicalizados. Não vou ler o texto que é enorme, mas a título para os meus jovens estudarem depois, né? Então, é jovem negro morador de periferia, que estuda em escola sucateada, que vai ser medicalizado. Né? Quando se questiona a idoneidade moral de pessoas homossexuais, com orientação homossexual, pessoas transgênero, né? Mulheres que querem, decidem ser à frente do seu tempo, ou então mulheres, principalmente com a questão do parto, porque a sociedade põe um peso muito grande, né? É a primeira a apontar dedinho na cara quando ela está aprendendo a ser mãe, né? Trabalhadores que vivem uma condição totalmente desumana e precarizada, né? Desempregados, pessoas em situação de rua. Então você pode ver que é tudo aquilo que a sociedade não dá conta. A sociedade não dá conta dessas pessoas, de entender, né, como é que essas pessoas se constroem como indivíduo, vai lá e medicaliza. Entende? A que interesse a medicalização está servindo? Ou então, que nem aconteceu essa semana, né, a questão de um rapaz negro que foi assassinado brutalmente, espancado até a morte no Carrefour, e no auto do processo da pessoa que espancou foi alegado, ele não sabia o que estava fazendo porque ele tem transtorno bipolar. Gente, então a gente usa o diagnóstico para defender o agressor, né, de que gente, mas ele não foi, ele antes disso nunca tomou nenhum remédio e isso foi usado para absolver ele do processo. Entendeu? Então você usa medicamento para tirar a responsabilidade dos brancos da classe média sobre as suas ações irresponsáveis. Então você tira a responsabilidade dele ou dela, justifica dessa maneira, e para punir os pobres. Vocês percebem? Vai tudo para manter a ordem social e o status quo. E qual que então é a nossa concepção de sujeito dentro de uma perspectiva crítica na educação? As pessoas, elas têm uma história, elas são críticas, elas são plurais, ou seja, nós temos sim semelhanças com outras pessoas, mas também a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Então, como psicólogos e psicólogas, nós precisamos ter um comprometimento ético com essa pluralidade de existência na nossa sociedade. Né? A gente precisa combater a discriminação e a desigualdade, senão a gente está matando gente. Então, você, psicólogo, que você acha legal laudar criança que tem dificuldade de aprendizagem e tratar essa criança, né, com 15 minutos de entrevista, que você não entrevista nem a criança, você entrevista o responsável, mal vai na escola saber o que está acontecendo, você está contribuindo para destruir o futuro dessa criança. Tá, gente, eu não vou usar de demagogia não nessa aula, porque assim, são vidas que estão sendo
simbolicamente e muitas vezes objetivamente, fisicamente interrompidas. Então não dá para a gente usar de uma certa demagogia quando a gente está falando de um assunto tão grave como esse. Bom, e Catarina, então como é que eu posso reivindicar? Como é que eu posso lançar campanhas, ações contra isso? Contra essa maneira de aniquilar a identidade de algumas pessoas por meio da medicalização. Secretarias de saúde, movimentos sociais, gestores públicos, associação de pais responsáveis e conselhos de classe. É importante que a gente faça uma conscientização dessas pessoas, desses órgãos. Eu mesma, quando entro em escola, eu faço muitas vezes oficinas para orientar situações que parecem um diagnóstico, mas não é. O problema é outro. Então é importante que a gente tenha em mãos. E outra, quando a gente medicaliza, a gente fica procurando um bode expiatório, a gente fica procurando um culpado e deixa de pensar no papel do Estado sobre as pessoas. Se você paga imposto no Estado, esse imposto vai para garantir para quem não tem. Vai para garantir que as coisas funcionem. Então a gente precisa reivindicar sim, é direito nosso, né? E não usar do discurso da medicalização para que os nossos direitos não sejam cumpridos, né? Então, há um movimento também da despatologização da vida, que são esforços no campo da saúde, educação e assistência social contra essa ação medicalizante para problemas sociais e contra, com isso, a cooptação de pessoas, né, nessas instituições. É muito triste, às vezes eu chego na instituição, o responsável mais da criança, se meu filho tiver um diagnóstico, não tem problema. Gente, não é a questão do seu filho ter diagnóstico ou não, dessa criança ter um diagnóstico ou não, mas é com qual interesse estão querendo diagnosticar essa criança? Com qual finalidade? O que está por detrás disso? Então, é essa pergunta que a gente precisa se fazer nesses casos. E o que a medicalização da vida, ela visa esconder, acobertar, escamotear. O sucateamento da escola pública, lembrando que a escola pública em 70, ela é popularizada, universalizada, e aí os filhos dos ricos vão para a escola privada e com isso ela é sucateada. O desmonte de direitos e políticas públicas, porque se ninguém questiona esse sucateamento da escola pública, o problema é a criança, nunca muda. Vocês percebem? E transformação de questões sociais e individualizantes e biologizantes. A gente sempre, quando o argumento é usar, mas é a natureza humana, mas é o corpo, é a biologia, desconfie. Tem algum interesse político por trás, porque tenta naturalizar uma coisa que é social, uma coisa que é aprendida socialmente. Bom, aqui estão alguns aspectos históricos que eu gostaria de passar brevemente, porque isso já foi revisado em outros momentos na aula, principalmente quando eu falei da história da psicologia escolar, do fracasso escolar no Brasil, mas acho importante para vocês entenderem que medicalizar pessoas foi um projeto político no Brasil para esconder as desigualdades sociais. Então vamos lá. Década de 20 no Brasil, movimento higienista, em que os médicos acreditavam que eles poderiam dar respostas aos problemas sociais. E as respostas dos médicos geralmente eram extremamente elitistas, rotulando, estigmatizando a população pobre, preta e periférica. Então, geralmente vinha nesse sentido. Uma das ideologias da década de 20 era que o pobre tinha uma ideação natural ao crime, pelas teorias lombrosianas, e que a pessoa pobre era suja. Então, de onde vocês acham que vem aquela expressão nós é pobre, mas nós é limpinho, que as pessoas brincam? Vem da década de 20, quando dentro aí do campo da medicina higienista, se tratava, higienista de fazer higiene, né? Então, se tratava aqui da ideia de que pobre automaticamente era sujo, então os médicos deveriam ensinar os pobres a se limparem. Olha o preconceito, né? E assim, era tudo tentando biologizar. Então, mesmo a teoria lombrosiana era baseada numa falsa ideia de que os traços faciais levariam uma pessoa mais próxima ao desejo de cometer um crime, um assassinato. Então, quais traços faciais vocês acham que era das pessoas que estavam mais longe do ideal da criminalidade, do desejo por cometer um crime? Quanto mais loirinho de olho azul, branco, traços finos europeus a pessoa tivesse, menos vontade de matar alguém ela tinha. Quanto mais próximo do fenótipo de pessoas negras, mais uma ideação natural ao crime você tinha, e seria papel do Estado, né, te domesticar
para de controlar da sua ideação natural. Aí vai surgir as FEBEMs, vai surgir o antigo Código de Menores, que vai vigorar até 1979. Então, gente, vocês vão percebendo que já é um projeto político para conter os grupos que foram historicamente prejudicados no Brasil com o processo de colonização dos portugueses. A coisa vem, né? Isso que eu peguei um recorte de 20, antes disso tem coisa pior também. Então, o pobre é sempre posto como aquele incapaz, criminoso, nessa ideologia, sujo. Então, é dele que vai se tratar essa gênese embrionária até chegar no movimento de medicalização da vida. No mundo, a gente vai pegar aí outro marco, que é o Maio de 68 na França, que vai pulverizar esse movimento para o resto do mundo, onde, né, o pessoal universitário aí da França vai reivindicar por melhoria de condições na universidade pública, maior acesso, maiores vagas à universidade pública e outras questões de origem social na França. Isso vai chegar no Brasil. Na mesma época, a gente vai ter também o movimento hippie. E qual que é a resposta dada ao Maio de 68? Prisão, diagnosticar essas pessoas com transtorno desafiador, ou seja, o problema não é a gente não poder nem passar na catraca do ensino superior. São as pessoas que estão no ensino superior revoltadas com isso, elas não deveriam se revoltar. E assim, a gente sabe que quanto menos gente passando na catraca do ensino superior, menos ascensão social as pessoas podem ter. Catarina, mas você está dizendo que isso tudo garante alguma coisa? Gente, não é uma questão determinista, se vai garantir ou não. Mas a pessoa, quando ela tem mais oportunidades, ela tem mais escolhas e com isso ela pode ficar mais crítica. Eu não estou dizendo que o estudo por si só faria isso. E outro marcador que a gente tem quanto ao estudo, acesso ao ensino superior, é que países que estavam em histórico de pobreza só ascenderam, só romperam com esse histórico de pobreza, de mazela social, de má distribuição de renda. Um dos fatores, um dos pilares foi disponibilizar acesso à educação para as pessoas. Então, de fato, gente, é uma questão sim que resolveria as mazelas sociais. Tá? Outra questão, né? Na mesma época, sugestão de cirurgia psicológica para os negros dos guetos estadunidenses. Então, sempre é a ideia de justificar, do ponto de vista biológico, que o indivíduo tem um problema, sendo que o problema não é com o indivíduo, é com a sociedade. Então, vejam, né, o quanto que isso já é antigo, né? E agora, de 2000 para 2010, que é quando a gente começa a falar de modo mais explícito sobre medicalização da vida, a gente tem um aumento do poder da indústria farmacêutica. Né? O aumento de... tanto que, assim, até na estética mesmo, isso é uma questão. Porque eu lembro que eu tava vendo uns vídeos no YouTube, aí até chegar nessas blogueiras de maquiagem aí, né? E agora a moda não é você fazer pele reboco, é você comprar skincare para sua pele, produtos para cuidar da sua pele. Gente, isso é um novo empreendimento para as pessoas gastarem dinheiro com a indústria farmacêutica, entende? Por que agora ficou tão interessante? Por que vamos cuidar da sua... E vem em torno aí, as coisas sempre vêm com um discurso demagógico. Por isso que eu falei, eu não vou usar de demagogia, porque é um instrumento que se usa para medicalizar pessoas. É um discurso de, olha, estamos pensando em você, estamos fazendo bem para você, mesmo que você não saiba o que é o bem. É você que não sabe o que é bom para você. Então é um discurso que sempre vai desautorizar o sujeito da sua potencialidade, da sua participação na sociedade como cidadão. Como que ele quer ser sujeito de direitos. Então, você constrói modelos químicos do ponto de vista aí dos diagnósticos psiquiátricos, para ter pessoas obedientes. Você controla o corpo para controlar o espírito dessas pessoas. Então, é essa a estratégia. E aí, alguns indicadores, né? Beatriz de Paula Souza, no Fórum da Medicalização da Vida, ela vai trazer esse dado em 2019, que é o metilfanato, que é o nível de crescimento de vendas de 2000, de 71 caixas no Brasil, vai em 2012 para 1.511.000 caixas. A que se deve esse aumento, né? Então é estranho, né? É para a gente questionar. Outros indicadores, né? Levantamento de psicotrópicos. A partir de informações que vieram da Anvisa, o Fórum da Medicalização da Vida em 2019 vai trazer esse dado. Rivotril, 2007, 425 caixas vendidas.
vai para 4.769.000 em 2013. Já é o 6º remédio mais vendido no Brasil, mais que o Buscopan. Rivotril conserta, né? Que não conserta nada. Eu sempre tiro esse sarro dessa indústria. E aqui eu vou trazer uma charge, né? Que é isso. O menininho falando. O meu colega Victor toma Ritalina. A mãe dele disse que ele precisava, porque o Victor se comporta como criança. Gente, vamos deixar as crianças ser criança. Vamos deixar as mulheres que querem ter filhos ser mães e aprender com a experiência delas. Vamos parar de controlar o trabalhador, vamos pensar numa condição de trabalho mais digna. Gente, pense bem, quando eu der essa aula, pense bem e avalie, né? Porque são coisas que a sociedade vai cooptando você e que, quando você analisa em última instância, você está indo contra você mesmo, contra os seus interesses, contra a sua preservação, se você cumprir esse tipo de discurso. Então, vamos deixar as pessoas serem pessoas na sua pluralidade. Vamos aprender a viver com o diferente. E aqui eu tenho uma indicação de curta-metragem. Procurem, tem no YouTube também, chama Etiquetas Psiquiátricas. É 1 minuto e pouco, é um comercial. E ele ajuda bastante a refletir. Acho bem bacana vocês poderem consultar, tá bom? Eu vou trazer aqui também para fechar essa nossa aula, para vocês refletirem. Deleuze e Guattari, que são aí os idealizadores da esquizoanálise. Recomendo muito que vocês leiam oportunamente esse livro Mil Platôs. Eles são geniais, é uma resposta à psicanálise, inclusive, né, esse livro. E eles vão dizer, no mundo capitalista, o que mais gera lucro é a subjetividade, é o modo como você interpreta o mundo. E é o controle desse modo como você interpreta o mundo que vai dar lucro para o capital, em especial para a indústria farmacêutica. Bom, essa foi a referência que eu utilizei, está disponível na internet. É uma cartilha do CRP, tá bom? De 2019, referência bem atual. Eu gosto de trabalhar com referências atuais para vocês, trazer sempre novidade nas aulas. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Eu sou a professora doutora Catarina Decome Poker, agora com doutorado, para quem me acompanha no canal, deixa eu entrar de férias que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Tá aqui meu e-mail se você tiver alguma dúvida, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Se você gostou, deixa nos comentários aí a sua experiência com essa aula. Comentários gentis e educados, por favor. Em nenhum momento aqui eu desmereci ninguém. Gostaria que você agisse da mesma maneira. Gostou da aula? Deixa o seu like para impulsionar, para levar essa mensagem também para outras pessoas. Eu fico por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.